você, depois eu. Ou não, depois, primeiro eu, depois você. É. Daí, pessoal, vamos lá, estamos começando aí mais uma live. Vou começar a mudar esses nomes das lives aqui, Anchieta, para nós não se confundir mais. Essa aqui vai, É, essa. essa aqui vai ficar a live de questões e a Aham, outra vai ser a live de concursos. Senão dá isso. uma zoeira danada aí. É um barulho danado, é. E na sexta-feira agora nós vamos fazer o primeiro Se Liga no Gordo, não, nós vamos fazer o Buchincho do Enem com a gurizada aí. Só que hoje nós vamos trabalhar aí uma situação, um simuladinho que nós colocamos desde sábado na rede. O O cabelo tá pessoal, todo. o pessoal brigou com o pente, né? Ah, tava dormindo. Para o pessoal tentar resolver, fazer ali, tentar as questões, né? E hoje nós vamos o quê? Nós vamos trabalhar a resolução dessas questões. Eu, professor Fabiano, professor Anchieta com a matemática, eu com a parte de português. Então, vamos dar início aí, o professor Anchieta vai corrigir as três questões dele, e depois eu As faço... três ou uma? Qual que é o Não, esquema? faz o seguinte, tu faz a primeira, eu faço a primeira da minha, que daí Tá, não fica tão pesadão para a gurizada aí. E tá. se eles tiverem dúvida aí, podem prender o grito aí, tirar suas dúvidas, perguntar e o Anchieta explica de novo. Vamos lá, Anchieta. Tá contigo aí a tua questão aí. Vamos lá, então. Bom, pessoal, para quem está assistindo e para quem vai assistir depois, tá? Então, essa primeira questão aqui, ela é uma inequação, né? Vocês podem... Deixa eu pegar aqui a minha paleta. Ah, tá aparecendo aí a paleta para todo mundo. Ah, tá. Tá jóia, não tem problema não. Então, aqui, ó, a gente tem uma inequação. Tá aqui, ó. Esse símbolo é o símbolo de inequação. E a gente tem também aqui uma fração. Então, veja bem, se eu tenho uma fração e eu tenho algo em cima e eu tenho algo embaixo, né, numerador e denominador, esse algo de baixo, obrigatoriamente, ele tem que ser diferente de zero. Então, antes de começar a resolver qualquer problema que tem uma fração, a gente tem que perceber se o denominador tem variável. Se no denominador tiver variável, obrigatoriamente nós temos que fazer o denominador diferente de zero. Bom, o nosso denominador aqui seria a nossa condição de existência. A gente tem que ter x menos 1 sobre 2 menos 1 diferente de zero, tá bom? Bom, na maioria dos problemas, a gente não precisa nem resolver isso daqui. Lá no final, quando encontrar os valores de x, é só testar e para verificar se vai dar tudo certo. Vai ser diferente de zero nesse caso aqui. Caso você queira resolver, essa daqui é simples, então dá para excluir o valor que não pode aparecer. Então, passo 1 para o outro lado, vai ficar x menos 1 sobre 2 diferente de 1, passo 2 para o outro lado, x menos 1 diferente de 2, multiplicou por 2, e passo o número 1 para o outro lado, vai dar 2 mais 1, 3. Então, o x ele não pode ser o número 3, tá? Essa é a condição para existir esse probleminha aqui. Então, voltamos no problema. Bom, o que a gente tem aqui? Na parte de cima, a gente tem um número 1 mais uma fração. Na parte de baixo, a gente tem uma fração menos o número 1. Bom, uma outra dica aqui, antes de começar a resolver, é, se eu tenho um número A e tenho somando ou subtraindo de uma fração, a maneira rápida de resolver isso é pegar o C, multiplicar pelo A, somar com B, ou tirar o B, se for menos aqui, né? Podia ser menos, aqui vai vir menos, e dividir pelo C, tá? Então é assim, A vezes C, mais ou menos B, dividido por C. Bom, aqui a gente tem isso acontecendo duas vezes. Vamos lá. Na primeira ideia aqui, estou marcando. O número 2 multiplica o número 1, então vai ficar 2 mais x menos 1 dividido por 2. Aí agora a gente vai passar esse traço, que é o traço da fração aqui, esse traço aqui, ó, que é esse traço aqui, que eu estou colocando em vermelho. E na parte de baixo, o número 2 multiplica lá o menos 1. Então vai ficar x menos 1 menos 2 dividido pelo 2, e isso é menor que menos 1, ok? Uma coisa que a gente nunca pode fazer quando a gente está trabalhando numa inequação é passar o denominador multiplicando do outro lado. Se a gente fizer isso, tchau para a questão, já perde a questão. Então, não é possível passar o denominador com variável multiplicando do outro lado. Só tem uma chance de ser feito isso sem perder a questão.
é se o cara, lá no problema, disser que o denominador só tem valores positivos. Aí tu pode passar ele multiplicando sem erro nenhum. Mas nesse caso aqui não pode. Então, chegamos aqui. Bom, uma outra dica para quem não conhece é: se eu tenho algo sobre, sei lá, A, e tenho uma fração, aí depois eu tenho outro algo sobre o A de novo. Ora, se aqui embaixo é A e aqui embaixo é A, a gente pode jogar ele fora e vai sobrar o quadrado sobre o triângulo. Então, esses macetes, eles nos ajudam aqui, ó. Vocês observem que aqui tem um 2 e aqui tem um 2. Então, a gente vai ter x mais 1 na parte de cima e na parte de baixo vai ter x menos 3. E isso é igual a menos 1. Bom, agora, de novo, eu não posso passar esse cara para lá. Se eu fizer isso, é morte. Né? A questão pode jogar fora. A gente tem que passar esse 1 para o lado de cá. Então, vai ficar assim. Vamos aproveitar esse espaço que está aqui. X mais 1 sobre x menos 3 mais 1 é menor do que zero. Bom, agora vamos multiplicar de novo esse cara aqui. Vai ficar x mais 1 mais x menos 3 sobre x menos 3 é menor do que zero. Aí aqui em cima a gente vai ter 2x menos 2 sobre x menos 3 é menor do que zero. Aí nós caímos numa inequação que a gente chama de quociente. A inequação quociente, a gente tem que resolver ela usando esquema, né? Tem gente que monta quadro de sinal. Tem uma malandragem para a gente sair disso aqui rápido. Eu vou passar a malandragem para vocês. O que esse cara quer? Ele quer o número inteiro que satisfaz essa inequação. Então, vamos descobrir qual é esse número inteiro resolvendo a inequação. Vamos lá. Nesse caso aqui, pessoal, o que acontece? Na parte de cima, a gente tem uma função chamada de f. Na parte de baixo, a gente tem outra função chamada de g. Então, a dica aqui é a seguinte: se eu tenho f sobre g, e isso é menor do que zero, eu vou olhar para f e vou ver se f tem coeficiente dominante positivo e g tem coeficiente dominante positivo. Coeficiente dominante, para quem não lembra ou nunca viu na vida, é o número que acompanha a variável de maior grau. Então, aqui é o 2 e aqui embaixo é 1. Então, aqui é mais x e aqui é mais 2x. Então, os dois são positivos, ok? Descoberto isso, o macete, então, depois que se descobre isso, é achar as raízes. As raízes de quem? De f e as raízes de g. Bom, como é que a gente descobre a raiz de f? É pegar 2x menos 2 e igualar a zero. Passa o 2 para o outro lado, divide por 2 e o x vale 1. Quem é o g, então, aqui? X menos 3 é igual a zero. Passa o 3 para o outro lado, x é igual a 3. Bom, descoberta as raízes, o nosso próximo passo é jogar numa reta real. Então, a gente vai pegar uma reta real aqui e vai marcar esses dois valores. Vai lá marcar o número 1 e vai lá marcar o número 3. Bom, observe que a gente tem 3 intervalos aqui. Vamos chamar aqui de intervalo 1. Vamos chamar esse intervalo aqui entre 1 e 3 de 2. E vamos chamar esse intervalo aqui de 3. Intervalo 1 é daqui para cá. Intervalo 2 é aqui no meio. Intervalo 3 é daqui para cá, tá? Vou apagar essas setinhas, só para dar uma ideia que eu coloquei aqui. Bom, o intervalo 1, que é o intervalo mais à direita, ele vai ser positivo. Então, aí você pergunta, mas por que ele é positivo? Porque lá no início a gente disse que tudo era positivo. Então, a gente garante que esse cara é positivo. Entre 1 e 3, eu tenho que trocar esse sinal aqui. Por que eu tenho que trocar? Porque essa raiz é uma raiz simples. Só tem uma raiz aqui. E daqui para cá, eu tenho que trocar o sinal menos para mais. Por quê? Porque aqui também é uma raiz simples. Tá? Então, agora eu tenho mais no primeiro intervalo, menos no intervalo 2 e mais no terceiro intervalo. O problema aqui é menor do que zero. Menor do que zero é menos. Ele quer o menos. E o menos a gente está olhando aqui no meio. Olha aqui o menos. Estou marcando o menos aqui. Ó. É o intervalo entre 1 e 3. Como não tem o igual aqui, ó, não tem o igual a zero, então aqui é aberto e aqui é aberto. Tá? As duas são abertas. Deixa eu só apagar aqui dentro, que tem que ficar um buraco aqui. E aí, agora a gente vai solucionar. A nossa solução é entre 1 e 3.
Então, os valores que a gente quer aqui, deixa eu pegar outra cor, são os valores de x entre 1 e 3. Essa é a solução que a gente quer. Todos os valores entre 1 e 3 resolvem esse problema lá em cima. Mas aí olha o que o cara perguntou, entre 1 e 3, né? Então vamos lá. Ele quer saber qual é o número inteiro que está ali dentro. Então eu tenho todos os valores entre 1 e 3. Qual é o único inteiro que está aqui dentro? O único inteiro que está aqui dentro é o número 2, que depois do 1 vem um 2, depois do 2 vem um 3, o 2 é esse número inteiro. Então 2 é a nossa solução. 2 é o único inteiro que está aqui dentro. Aí, o 2 é múltiplo de 4? Não. O 2 não é múltiplo de 4. O 2 divide 4, mas não é múltiplo. O 2 é divisor de 35? Não. O 2 não divide 35 porque 35 é ímpar. 24. O 2 divide 24? Ah, o 2 divide 24. Então, a letra correta é a C. D. O número é negativo? Não. O número não é negativo, ele é positivo. Ele é par? Opa, ele é par. É maior do que 3? Não. Ele é menor do que 3. Então, a resposta correta, letra C. É isso aí, Fabiano. Vamos para a sua. Melzinho e aí você me dá... É a C a resposta. Essa aí é melzinho na chupeta. É bem tranquilo, é bem legal. É boa. Olha só. Agora eu vou te mostrar o seguinte. A minha questão que tem aqui, ela fala o seguinte. Ela diz, assinale a alternativa em que os vocábulos, né, são acentuados de acordo com as mesmas regras de acentuação gráfica das palavras abaixo transcritas, respectivamente. Aí ele me dá sandália, úmida, só, sensível e conteúdo. Quando eu faço a divisão silábica de sandália, aqui eu vou chegar numa paroxítona terminada em ditongo, tá? Úmida é uma proparoxítona. Só, monossílabo tônico. Sensível, paroxítona, terminada em L, mas é uma paroxítona. E conteúdo aqui eu vou ter um hiato. O U em posição 2, do hiato ele é acentuado. Dentro das alternativas abaixo, que eu tenho aqui, a letra A, B, C, D e E, a única que me contempla com todas essas regras aqui, tá, seria a letra A. Porque as outras, elas sempre vão ter alguma coisa. Um bizu aqui é ir direto aqui no conteúdo, que eu tenho o caso aqui, eu teria um hiato, tá? A grande diferença aqui é que eu teria o baú, que é um hiato, frágil, é uma paroxítona, terminada em L, paroxítona, saúva, eu formo o hiato, tá? Maiúscula, olha só, maiúscula, aqui, ó, ele é acentuado, mas aqui ele está sendo acentuado não só pela regra do hiato, mas também pela regra da proparoxítona. Eu teria duas regras. E qual é que prevalece, professor? Vai prevalecer a da proparoxítona, tá? E aqui, ó, carícia, que seria uma paroxítona. Então, eu só ficaria com duas alternativas, tá? E daí, olhando as outras alternativas da letra C, matéria, eu teria uma paroxítona, já difere. Então, aqui confirma para mim que a única correta seria a letra A. Para mim resolver essa questão, eu precisaria saber as regras de paroxítonas, oxítonas, hiato, tá? Acento diferencial, acentuação também de monossílabo tônico, mas é uma questão bem tranquila, tá? Vamos lá, Anchieta, para a tua próxima aí, então. Colocar o som. Opa, estava sem som. Rapidinho, viu? Aí, vamos lá. Pessoal, essa segunda questão é assim, ó. Se uma função é f, esse aqui é o domínio da função f, que é o domínio de -3 fechado até mais infinito. Esse aqui é o contradomínio da função f.
e f é uma função do segundo grau, que é dada aqui, x ao quadrado mais 6x mais 5. Então, através dessa função f, vamos descobrir a inversa, e pela inversa, vamos descobrir qual é a imagem do 5. Ou seja, o 5 está olhando para quem aqui, né? Desculpa, vamos chamar de B. Então, através da inversa, o 5 ele está olhando para um B. Né? Um B. Uma dica para esse tipo de problema em prova, alguns alunos que não sabem do macete aqui, não sabem da ideia, eles vão buscar a inversa, né? Tem gente que vai procurar qual é a função inversa. Ou seja, vai perder um tempo danado para encontrar essa inversa, para depois, na inversa, jogar o número 5 para descobrir qual é o valor de B. Quer dizer, vai perder tempo procurando a inversa. Não precisa, tá? Por que não precisa? Porque quando a gente tem f de menos 1, né, de 5 igual a B, a gente tem isso aqui. Ó. O par ordenado 5B, que esse 5 vem para cá, esse B vem para cá, e formam um par ordenado. Esse par ordenado ele pertence à função inversa. Ora, se esse par ordenado pertence à inversa, então a troca dos elementos desse par ordenado, quer dizer, o 5 vai para o lugar do B e o B vem para o lugar do 5. Isso pertence à função f. Bom, legal, então. Se 5b pertence à inversa, b5 pertence a f. Ora, se o par ordenado b5 pertence a f, e a f é igual a x ao quadrado, né? Mais 6x mais 5, então vamos trocar esse valor aqui. Então, vamos lá. O f de b é igual a b ao quadrado mais 6b mais 5. Ok? Quem é o f de b? O f de b é o 5. Então, aqui vai ficar 5 igual a b ao quadrado mais 6b mais 5. Ora, o b está de um lado e está do outro. Então, aqui ficou zero. Então, a gente vai ter b ao quadrado mais 6b igual a zero. Agora, a gente está numa equação de segundo grau, bem simples de resolver. Não tem o c, não tem o termo independente. Então, o zero é uma solução. Então, essa é uma solução. E a outra solução é o menos b sobre a, que é menos 6 sobre 1, que vai dar menos 6. Então, a gente sabe que b1 é zero, ou seja, é uma solução, ou b2 vale menos 6. Aí fica a dúvida, qual dos dois? Porque eu não tenho os dois aqui. Mesmo que eu tivesse os dois aqui, claro, alguém pode falar assim, o menos 6 é a resposta, né? Está lá o menos 6. Mas, não, aqui tem o zero. Aí alguém, e se for o zero? Como é que a gente sabe qual é a resposta? Bom, pessoal, agora a resposta a gente vai ter que analisar pelo conjunto aqui. Veja bem. O B, ele pertence ao domínio da função. O B, ele pertence ao domínio da função f. Então, eu tenho que olhar se o zero está no domínio de f ou se o menos 6 está no domínio de f. Mas quem é o domínio de f? Aí a gente tem que ir lá na lei, na formação aqui do domínio. F menos 3, 0. Então, eu vou colocar aqui, menos 3, 0 não, mais infinito, perdão. Menos 3 mais infinito. Aí eu vou procurar ver se esse zero está aqui dentro. Aí eu olho aqui, do menos 3 até o mais infinito, tem o zero está aqui. Vou olhar se o 6 está aqui dentro. O 6 não está aqui dentro, o 6 estaria antes. Então, o 6 não é solução, o 6 não convém, tá? E a nossa resposta é a B0, então, letra D, que tem um zerinho lá. Essa questão é bem técnica, tem aluno que, infelizmente, procura a lei para depois resolver, não dá errado, mas dá mais trabalho, né? E nesse caso aqui a gente usa a técnica que se um par ordenado pertence à inversa, a troca ali das coordenadas desse par ordenado pertence a f, e aí utiliza a f para matar a questão. Muito mais simples. Tá bom? É isso aí, Fabiano. Vamos para a próxima. Vai você aí agora. Bem facilzinha essa aí, hein? É bonita. É só coisa boa, Fabiano. Tá pensando o quê? A galera vem para ver o melhor. Aproveitar. Olha só, eu coloquei outra. Hoje eu só coloquei questões aí de acentuação. Aí eu coloquei lá, assinale a alternativa em que todas as palavras são consideradas paroxítonas na escrita. Aqui seria o seguinte, eu tenho a classificação de tonicidade, né? Oxítona, paroxítona e proparoxítona, e dentro delas, elas podem ter ou não acento, tá? Mas elas não vão deixar de ter essa tonicidade ali. E aí eu coloquei as palavras.
Se eu quisesse, eu poderia só nas acentuadas aqui, eu já poderia verificar algumas coisas. Tipo aqui na letra C, eu já tiraria, porque país, a tonicidade dele está na posição oxítona, já estaria fora, tá? Outro que eu teria aqui seria na letra E, satélites, ou fenômeno, tá? Que estariam na posição proparoxítona. E aí já sobraria para mim a letra B aqui também eu poderia tirar, porque está Júpiter, tá? Júpiter é uma proparoxítona, a tonicidade está na proparoxítona. Aí sobrou para mim a letra A e a letra D. Na letra D, Paris, Brasil, Londres e Munique não estão acentuados. Ok. Aí eu parto para o seguinte. Vamos pegar a palavra Brasil. Brasil. A tonicidade dela, se estivesse na posição paroxítona, como a questão me pede, ela teria que ser acentuada, porque seria uma paroxítona terminada em L. E ele não é, então ele seria oxítona. A partir daí eu já tirei essa alternativa do meu escantilhão que eu tenho aqui. Sobrou pública, ou publica, né? Astronauta, viajaram, história. E está aqui a minha resposta correta. Aqui não é pública, é publica, tá? Eu tenho que cuidar nessa situação. Ele tem essa variação. É que nem exército e exercito. Conforme for a acentuação, ele muda a sua tonicidade, né, de sílaba tônica, e ocorre a mudança entre oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, essa aqui seria a letra A, né? E a resposta correta estaria ali. Também é uma questão muito técnica, Anchieta. O aluno tem que saber as regras. Vamos voltar para a tua agora. Estou desligando meu microfone aqui, esqueço de ligar, tá? Certinho, Fabiana. Então, vamos lá, nossa última questão, né? Ela fala assim, considere uma função de domínio real, né? Esse aqui é domínio, e aqui é o contradomínio real, dada pela lei, f de x é uma lei de segundo grau, f de x é igual a x ao quadrado menos 2. Vamos admitir que esse A é um número inteiro, Z. Esse Z é o conjunto dos números inteiros, então a gente tem aqui menos 2, menos 1, o 0, o 1 e o 2, né? O conjunto dos inteiros. Então podemos afirmar que f de A menos A quarta é um número ímpar, né? F de A é sempre um número par. Tá. Então, ele está querendo saber se o resultado vai dar par ou ímpar, né? E ele está trabalhando aqui com F de A, ou seja, F com F de A, né? É uma composta F com F de A. Todas elas têm F com F de A. Então, vamos calcular isso aqui primeiro e depois a gente analisa. Só vamos lembrar aqui dois detalhezinhos. Quando a gente tem o conjunto dos inteiros, a gente pode separar esse conjunto dos inteiros em dois grupos. Grupo dos pares e dos ímpares. Então, dentro dos inteiros, Z, a gente só tem dois tipos de número. Ou o número é par, ou o número é ímpar. É só olhar lá no conjunto que a gente vai perceber isso. 0 é par, 2 é par, menos 2 é par, ou ímpar. Não é par, é ímpar. Excluídos os pares, nós temos os ímpares. E tendo par ou ímpar, nós temos números positivos e negativos. Positivos e negativos. Então, dentro do conjunto Z, o que a gente tem é par e ímpar, positivo e negativo. Só. Voltando, então, no nosso f de A, vamos calcular isso aqui. O f de A é igual... Então, vamos lá. Vamos trabalhar assim. Vamos calcular o f de A primeiro. O f de A é colocar o A no lugar do x aqui. Se eu troquei o x por A, eu tenho que trocar esse x também por A. Então, vai ficar A ao quadrado menos 2. Então, vamos jogar esse A ao quadrado menos 2 lá no lugar de f de A. Então, vai ficar assim, f de A ao quadrado menos 2. Aonde que vai entrar esse cara aqui? De novo, vai entrar no x ao quadrado. Então, vai ficar A ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 2. Então, o f do A é igual ao quadrado, vai dar A quarta, menos 2 vezes 2, 4, 4A ao quadrado,
Menos 2 ao quadrado vai dar mais 4, menos 2. Então, o f do f de A é igual a A quarta menos 4A ao quadrado mais 2. Então, é esse resultado que é o f do f de A. Agora, vamos analisar todas as alternativas. Vamos para a alternativa A. Na alternativa A, a gente tem f de A menos A quarta. Ora, vamos trocar isso aqui pelo que a gente achou ali. A quarta menos 4A ao quadrado mais 2 menos A quarta. Ora, esse cara aqui é positivo, esse aqui é negativo, então vai cortar, vai sobrar, então, menos 4A ao quadrado mais 2. Aí ele falou que isso é um número ímpar. Ora, os dois aqui, esse cara tem o 2, esse cara tem o 2. Vou colocar o 2 em evidência. 2 vezes, dividindo menos 4 ao quadrado por 2, vai ficar menos 2 ao quadrado. Mais 2 dividido por 2 vai dar mais 1. Ora, esse 2 está multiplicando o que aparece aqui. Se o 2 multiplica o que aparece, então a gente sempre vai ter aqui um número par, porque 2 vezes qualquer coisa é um número par. Ele disse que é ímpar, e a gente está vendo que é par. Então, a primeira ela é falsa, e a gente vai partir para a segunda. Eu vou mostrar todas, mas se vocês prestarem atenção, a mesma ideia que aparece na A, só para matar logo a questão, tá? Vamos pensar que a gente está numa prova, e a gente quer o menor tempo possível. Eu vou comentar sobre todos, mas eu quero mostrar que se a gente tem isso aqui na A e a gente tem isso aqui na E, a mesma coisa, e na A ele disse que é par, e a gente, aliás, na A ele disse que é ímpar, e a gente descobriu que é par, então a A é falsa. Porém, na E ele disse que é par, e a gente percebe que é par. Então, a letra E vai ser a alternativa correta. Porém, antes de concluir isso, né, porque se não é ímpar, a gente está vendo que é par, marcamos a E e ganhamos a questão. Mas vamos ver por que as outras estão erradas, tendo em vista que vocês estão aqui a princípio para tentar entender essas coisas. Então, na B, ele diz que f de A é um número par. Então, ele diz que f de A é par. Mas quem é f de A? É A quarta, que a gente achou aqui embaixo, menos 4A ao quadrado, mais 2. Esse número é par ou é ímpar? Olha, essa partezinha final é par. Essa aqui, com certeza, é um número par. Porque tem o número 2 ali, né? Como é que eu sei que um número é par? É só colocar o 2 em evidência. A quarta, menos 2 em evidência, ou mais, né? A gente pode colocar mais 2. Vai ficar 2A ao quadrado aqui, menos 1. Então, esse pedaço é par. Que é esse que eu marquei de vermelho aqui. Agora, e esse A quarta? É par ou é ímpar? Não sei. Mas eu sei que o A é Z, pertence a Z. Se o A pertence a Z, ele pode ser par ou ele pode ser ímpar. Tá, se ele fosse par, par mais par, porque aqui menos, mais, é a mesma coisa, par mais par vai dar um número par. Ok, fecharia a conta no par. Porém, se ele for ímpar, e a gente tem que pensar nos dois casos, mais um par, então se eu somar um número ímpar mais um número par, eu vou ter obrigatoriamente um número par. Não precisa nem fazer conta, né? Se eu pegar um 3 mais um 4, eu vou ter um 7. Um 7 é ímpar. Então, somar ímpar mais par tem que dar ímpar. Então, isso aqui nem sempre vai ser par. Por isso que está errado. A C. A C, ele diz assim, f de A é um número ímpar. Ora, a mesma coisa. f de A, ele está falando que vai ser ímpar. O problema é que é a mesma coisa que a gente viu lá atrás. Esse pedaço aqui é par. A gente já viu isso ali anteriormente. E esse cara aqui pode ser par ou ímpar. Ora, se for par mais par, vai dar par. O que dá errado, porque ele está dizendo que é ímpar. E se a gente colocar ímpar mais par, aí daria ímpar. Mas se a gente fizesse isso, não é isso que ele quer. Então, a C também é falsa, a B também é falsa. E eu vou analisar a última, que é a D, só para terminar a questão. A gente já sabe qual é a resposta. A resposta é a E. Mas a D, ele diz que é ímpar. O que é ímpar? Ele diz que se a gente somar o F com F de A mais 4A ao quadrado menos 2, o resultado disso vai ser um número ímpar. Vamos ver se vai ser ímpar. Quem é o F de A? É isso aqui, ó. A quarta menos 4A ao quadrado mais 2. Agora mais isso aqui. Mais 4A ao quadrado menos 2. Ora, menos 2 com mais 2 dá 0. 4A ao quadrado com menos 4A ao quadrado dá 0. Sobrou o quê?
sobrou A quarto. Mas ele está dizendo que isso é ímpar. Ora, isso aqui pode ser par ou pode ser ímpar. Se a gente colocar um número par no lugar do A, tipo 2, vai dar 2 a quarta, 16, vai dar par. Se colocar um número ímpar, 3, no lugar do A, 3 a quarta vai dar 81, vai dar ímpar. Então vai dar par ou ímpar. Não é, a gente não tem como afirmar que é o número ímpar, por isso que está errado. Então, resposta correta é a letra E. Então é isso, Fabiano. Da minha parte, era isso. Eu vou ficar aqui esperando o finalzinho. Se alguém quiser fazer alguma perguntinha rápida aí, a gente já ver a responde. última questão. A última questão de português era: assinale a alternativa em que as regras de acentuação nos conjuntos de palavras foram empregadas de acordo com a norma padrão. Aqui, ó, eu já vou tirando aqui com vocês algumas coisas que estão erradas. O caso, aqui na letra A, eu tenho imã, em vez de ima. Então, ocorre um erro aqui. Panaceia, isso aqui é o glade, ele perdeu acentos de tongos abertos E, O e El em posição paroxítona, perdeu, tá? Geleia também perdeu, tá? Tainha, aqui eu teria o I em posição 2 do hiato, né? Mas é seguido de NH, não leva acento. Juízes leva, juiz não leva. Então, aqui a única que eu vejo que apresenta todas as situações corretas de acentuação, né? Aqui seria taxímetro, Pangeia e baú. Pangeia também é a situação do ditongo aberto EI, né? Em posição paroxítona, ele perdeu o acento. Eles só levam em posições oxítona e monossílabos tônicos. Então, essa aqui seria a resposta à letra D. Todas as questões que eu fiz para vocês essa semana, elas foram baseadas em acentuação, tá? Para facilitar um pouco aí, para vocês verem a regra da acentuação. Para a próxima semana aí, nós vamos fazer um próximo simulado, né, Anchieta? Onde daí eu já vou entrar com um pouco mais de questões um pouco diferentes, trazendo um pouco mais de análise, vamos dizer assim, diferenças de palavras e também trabalhando com esse tipo de questão aí que vem a cair nos concursos militares. Essas 3 questões, Anchietas, que eu retirei aqui para trabalhar, são 3 questões da SPSEX sobre acentuação. Legal, Fabiano. Da minha parte, eu vou tentar sempre transformar questões, no momento que a gente pega por aí, em questões novas, justamente para o pessoal ter ali a possibilidade de fazer algo um pouco diferente do que já vem fazendo, né? Sempre eu vou buscar estar alterando questões ou construindo questões em cima de ideias boas para que o pessoal possa levar alguma coisa aí dessas mini aulas aí, dessas mini correções. Toda terça-feira, às 21 horas, nós estaremos fazendo essa pequena correção dos simulados, né? E a nossa ideia é sempre postar o simulado para vocês no sábado. Aí vocês têm sábado, domingo, segunda, terça-feira. Aí terça-feira à noite a gente faz a correção aí e tira as dúvidas aí que o pessoal tiver. Ok. Mais alguma coisa aí, Anchieta? Não, vamos aí, vamos nessa empreitada aí. Vamos... vibe aí. Então, um abraço junto. a todos aí, até quinta-feira nós temos uma live aí falando sobre o concurso da ESA, tá? Quinta nós vamos falar sobre o concurso da ESA, como nós já viemos fazendo aí com os principais concursos, e trazer para vocês as informações aí. Então acompanhe aí, é interessante, e não esqueça, sempre terça-feira, 21 horas, nós estamos com simuladinho aí, questões, e na quinta-feira nós estamos falando sobre os concursos. Na sexta-feira, nós vamos começar aí nessa sexta com o buchincho do Enem, e na próxima será o Se Liga no Gordo, aí um papo com o pessoal aí, tá? Um abração a todos aí e um beijo aí do Gordo. Até mais então. Tchau para todo mundo. Tchau, Fabiano. Até mais, Anchieta.